Era uma vez uma pata que esperava ansiosamente pelo nascimento dos seus filhotes. Um a um, os ovos foram abrindo e foram nascendo filhotinhos lindos. Cada um deles foi sendo acolhido pela pata. Mas havia um ovo maior que se abriu depois. Esse ovo era um pouco estranho. E quando ele finalmente se quebrou, saiu de dentro dele um patinho diferente, de cor acinzentada, meio desengonçado, totalmente diferente dos irmãos. A mãe olhou inicialmente e sentiu até um pouco de vergonha. Pensou que ele não era como os outros, que devia ter alguma coisa errada com ele. E mesmo tentando aceitá-lo, o olhar dela carregava rejeição. Sendo assim, os outros patinhos começaram a perceber e começaram a zombar do irmão e até a expulsar ele. Então, aquele patinho cresceu nesse ambiente, cercado por insultos, exclusão, risadas, deboche, né, sobre como ele era. O patinho um dia decidiu sair e foi procurar abrigo entre os gansos, entre as galinhas, entre aves selvagens, mas continuou sem se sentir acolhido em nenhum lugar. Era como se o mundo confirmasse o que a mãe já tinha dito em algum momento, que não existia espaço para ele. E ele sofreu, até que um dia ele chegou num lago e encontrou cisnes lindíssimos, majestosos. E ele realmente os admirou. Ainda que dentro dele existisse um medo, né, de ser rejeitado novamente. Mas, nesse momento, ele se olhou na água e, ao ver o reflexo, se deu conta que ele não era um pato. Ele era, na verdade, um cisne. E aí, nesse momento, ele encontrou pertencimento, não porque foi aceito pelos outros, mas porque ele reconheceu quem ele era de verdade. Ele reconheceu a tribo dele. Muito provavelmente você já ouviu essa história muitas e muitas vezes na sua vida. E essa é a história do patinho feio. E a gente vai trazer um olhar simbólico para essa história hoje. A parte que mais me toca nessa história é logo no início. É a primeira rejeição. É a rejeição da mãe. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. O olhar materno, que deveria acolher, que deveria nutrir, faz o oposto. Diz que ele não é certo, que ele não é igual aos outros, que ele não pertence àquele lugar. E essa marca da rejeição da mãe, né, da figura ali primária, ela acompanha a alma durante muito tempo. Ela aparece como uma ferida que faz você se sentir errado por ser quem você é. Olhando para o simbolismo da história, o patinho representa todas as pessoas que em algum momento da vida se sentiram rejeitados pelo olhar materno. Mas não significa que essa dor seja uma sentença e que faça, né, você carregar isso para o resto da vida. É uma dor que te convida a olhar para essa relação, porque quando você é rejeitado do ninho, quando você não recebe essa validação, né, de fora, é o momento que você precisa acordar para entender que o pertencimento vai nascer de um outro lugar. Ele vem do reconhecimento da nossa própria natureza. Então, o patinho feio é sobre rejeição, mas é também sobre individuação. E individuação, como vocês já sabem, é o processo de nos tornar quem somos realmente, verdadeiramente. E isso é como nascer de novo, mas dessa vez não a partir de um olhar de fora, e sim de um referencial interno, de uma segurança que se apoia em si mesma. Então eu te pergunto, você ainda busca reconhecimento nesse olhar que te rejeitou? Ou você já se sente pronta, inteira para assumir e se responsabilizar por quem você é verdadeiramente?